Bom, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo de hoje. Nós estamos no livro de Provérbios, capítulo de número 9. Nós vamos ler o versículo 7 a 9. 3 versículos apenas que eu tenho certeza que terá conteúdo suficiente para preencher a nossa manhã e o nosso dia inteiro de meditação. Veja, diz assim a palavra do Senhor. 7 a 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor para que te não aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina um justo e ele crescerá em prudência. Interessantíssimo esse texto e vai enriquecer muitíssimo a minha e a tua vida. Veja, não existe nada mais desgastante do que lidar com pessoas teimosas. Não existe nada que tire mais a minha paz do que lidar com gente que você fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa e a criatura está lá cometendo sempre os mesmos erros. Gente, isso é desgastante, principalmente para aqueles que exercem papel de liderança. Quem está na liderança e quer ver o desenvolvimento dos seus filhos espirituais, dos seus discípulos, daqueles que lhe seguem, então, aqueles que instruem, desejam realmente que eles alcancem mudança e com essas mudanças você realmente alcance patamares mais altos. Mas eu vou te dizer uma coisa, como é difícil lidar com gente teimosa. Pessoas obstinadas, meu Deus. A obstinação, que é o apego exagerado pelas suas próprias ideias, nos impede de crescer através de receber a influência de outros. Sabe? Tem pessoas que não mudam jamais. Eles são obstinados. A obstinação é exatamente isso. Quando você se apega fortemente a algo, irmãos, e não abre mão daquela ideia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é difícil de arrancar das pessoas. Nós chamamos isso de sofismas, né? Você desenvolve durante o tempo algumas ideias, algumas crenças. Você recebe algumas ideias, pensa nessas ideias, essas ideias viram conceitos, os conceitos em você viram crenças e aí já era. Para você arrancar isso de uma pessoa é difícil. Haja vista o que a gente vê hoje no nosso país no que diz respeito à política. Basta você observar como funciona a política, tanto de um lado quanto de outro. O Brasil está dividido, polarizado em 2 grandes polos. Claro que um polo é menor, outro polo é maior. Mas perceba como a obstinação cega as pessoas. Cega completamente as pessoas. E você passa a defender o errado só para justificar as suas próprias ideias. A obstinação leva você a caminhos tortuosos para defender os seus pontos de vista. Veja, você acaba sendo insensato apenas para defender suas próprias ideias. Isso é difícil de lidar. A obstinação. A Bíblia chama essa obstinação, esses apegos exagerados às suas ideias próprias, de sofismas. Pseudos verdades que você vai acumulando, né, ao longo do tempo, que você vai desenvolvendo conceitos ao longo da sua vida e aquilo fica tão impregnado a você que a Bíblia compara isso a fortalezas mentais. A única forma de destruir tais fortalezas é você mesmo se permitindo crer naquilo que a palavra de Deus diz. A única coisa capaz de quebrar um obstinado é a palavra de Deus. Não existe outra coisa capaz de tirar a obstinação do coração de um homem. Perceba que a obstinação pode levar o homem a fazer loucuras. Loucuras em nome das suas crenças. Loucuras em nome ou com base em suas próprias ideologias. Pense que ao longo da história milhares de pessoas, ou se não milhões, bilhões até talvez, de pessoas foram mortas por causa de ideias distorcidas de homens que acreditaram que Deus estava por trás da morte e mataram pessoas. Tudo isso por causa de uma obstinação. Lembre-se do apóstolo Paulo, que estava tão obstinado que não só consentiu na morte de Estevão, como também arrancou de casa famílias inteiras e matou inúmeros cristãos por causa de uma obstinação na sua fé, na sua crença. Então a obstinação é algo que pode ser danoso, né? Então você precisa entender essas coisas para não ser uma pessoa obstinada, ou melhor, para reconhecer
Aqueles pontos que na sua própria vida podem te levar para uma obstinação por meio de uma crença que você realmente não deseja abrir mão dela. Então isso é algo complexo. O teimoso nunca ouve ninguém. Alguém que está obstinado, ele não ouve você. Na verdade, ele, quando você está falando, ele observa na sua face como se estivesse viajando nos seus pensamentos. E enquanto você pronuncia palavras, mas a sua mente vaga em busca de uma justificativa para os seus próprios atos ou para os seus próprios erros. Isso é terrível. Você percebe que alguém é obstinado e que não vai te ouvir quando você vai corrigir alguém e ele, antes de você terminar a frase, já está tentando justificar o porquê que ele está tendo um determinado comportamento. Veja, quando você corrige alguém e essa pessoa fica se justificando, não, mas eu fiz isso por causa disso, ah, mas foi por causa daquilo, ele só está te dando um recado, ei, eu não estou ouvindo nada do que você está falando. Minha mente está procurando justificativas para permanecer no mesmo erro. É só isso que acontece. Então veja, normalmente se você for chamado a atenção, como você reage? Essa é que é a grande indagação hoje. Não é pensar nos outros, pense em você. Quando alguém te chama a atenção por um comportamento, quando alguém te chama a atenção por alguma coisa que você de fato tem feito e que você acredita que é benéfico e que é real, mas as pessoas estão sempre te dizendo, ei, tá errado, preste atenção. Quantas vezes você tem repetido os mesmos erros depois de ter sido corrigido 1, 2, 3 vezes? Isso se chama obstinação. Se você é uma pessoa que reage com justificativas pelo seu comportamento, você é alguém obstinado em suas próprias ideias. Preste muito atenção nisso. Como você reage quando você é corrigido? Qual é a sua ação? Não há nada mais danoso na vida de um discípulo do que ver seu mestre desistindo de corrigi-lo. Olha, eu já passei por isso algumas vezes. Eu já disse para algumas pessoas, ó, para mim, você, eu lavo as mãos. Eu não vou te corrigir mais não. Irmãos, é engraçado porque algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, o senhor está me corrigindo demais, o senhor me chama muita atenção, o senhor não me ama? Eu disse ao contrário, se eu estou te chamando a atenção, estou te corrigindo é porque eu te amo. Se eu abandonar você e deixar de te corrigir é porque eu deixei realmente de ter interesse pela tua vida. E eu já fiz isso com algumas pessoas por cansaço mesmo. Sabe, uma das coisas que mais me consumiu a paz no início da minha caminhada como ministro, foi que as pessoas às vezes deixavam de vir para a igreja, deixavam de congregar, e as outras pessoas que estavam ao meu redor e dentro da igreja ficavam dizendo para mim assim, ei, fulano deixou de vir para a igreja, fulano não está vindo, o senhor precisa ir atrás dele. Ah, ou então ficava fazendo piadinha. Ei, o pastor larga as 99 para buscar a ovelha perdida. Ei, o pastor larga as 99 para buscar a ovelha perdida. Irmão, isso me consumia, porque na verdade, para ser bem sincero, tinha muita gente que eu não tinha um pingo de vontade de ir atrás deles, não. Nós não tinha mesmo, irmãos. Eu não vou mentir para você, não. Tem pessoas que deixam de vir para a igreja e eu dou graças a Deus, eu não vou mentir. Eu vou dizer, eu não tinha um pingo de vontade de ir atrás dessas pessoas. Eu vou ser sincero, eu tenho que confessar isso para você e ser honesto. Se eu estivesse falando algo diferente disso, eu estaria mentindo e eu não sou homem de mentira. Eu prefiro ser eu mesmo. Muitas pessoas, eu não tinha um pingo de vontade de ir atrás. Mas de tanto o povo falar na minha cabeça, eu disse, tá bom, eu vou atrás. Aí ia atrás, marcava visitas, ia. Essas pessoas me recebiam com aquela cara de estrume. Oi, tudo bem? Sabe, aquela cara de desdém, como quem diz, o que é que você está fazendo aqui? Mas eu, com toda a humildade e paciência, dizia, eu vim aqui para saber o que é que você está passando, tem alguma coisa, eu posso ajudar? Por fim, essa pessoa acabava voltando para o próximo culto. E aí no próximo culto, ela ficava com aquela cara de estrume de novo. E depois faltava 2, 3 semanas, não vinha pro culto. E o povo vinha de novo, ei, você não vai atrás. Até que um dia eu cansei, eu falei, eu não vou atrás mais não. Vou largar pra lá, quiser que venha. Olha, sabe por quê? Porque tem muita gente que precisa da minha atenção, tem muita gente que precisa do meu conselho, tem muita gente que precisa dos meus ensinos. E eu tô perdendo um tempão com gente que eu tô gastando energia e as pessoas não querem. Eu fiquei pensando nisso, mas isso ainda me consumia. Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Eu até me questionava, será que realmente eu sou pastor? Porque eu não tenho vontade de ir atrás dessas pessoas. Será que realmente eu sou um pastor mesmo? Sabe, pessoas que nos cansam. Eu vou te dizer uma coisa. Até que um dia uma pessoa que me inspira muito me deu uma palavra que salvou a minha vida. Ele disse para mim assim,
Marcelo, deixa eu te dizer uma coisa. Todo pastor precisa ir atrás da ovelha perdida. Eu disse, lascou-se, danou-se. Ele disse, mas os filhos pródigos, o pai se despede na porta. Tchau, vai-se embora. Aí a ficha caiu. Veja, a distinção entre ovelha perdida e filho pródigo é simples. A ovelha só se perde quando ela é ingênua, inocente e não tem conhecimento pleno do lugar onde ela está habitando naquele momento. Então veja, essa ovelha perdida trata-se das pessoas que estão ali e que não têm de fato ainda o conhecimento perfeito do ambiente em que elas estão trafegando. Então cabe sim ao pastor ambientar essas pessoas, seja através da sua própria vida, seja através da vida de uma equipe levantada por ele para ambientar essa pessoa, para que ela esteja confortável, para que essa ovelha conheça e aprenda o habitat, e aprenda o ambiente em que ela está inserida. Mas o filho pródigo, quem é o filho pródigo? É aquele que o pai cuida da herança, faz tudo por ele e o bicho não está satisfeito. Ele sempre vai achar que ele pode fazer melhor do que o pai, que ele sempre pode produzir uma vida melhor do que o pai está errado, que o pai nunca olha para ele, que o pai isso, que o pai aquilo. Então ele diz, deixa esse cabo embora, homem. Deixa esse camarada embora, porque ele vai comer com porco. E depois que ele comer com os porcos, é que ele vai perceber o que ele perdeu em casa. Deixa ele ir, porque o filho pródigo, se você tentar convencer ele, ele até volta, mas quando der qualquer problema, ele vai jogar na cara do pai. Só voltei porque você me chamou, eu estava lá no meu canto, você foi atrás de mim. Então eu aprendi que filho pródigo, você deixa ele embora, vá-se embora, quer ir, vá. E deixa ele lá, no dia que ele estiver comendo com porcos e se arrepender, ele volta com o rabinho dentro das pernas, e o pai vai estar sempre de braços abertos para recebê-lo. Esse é meu papel, estar sempre de braços abertos para receber quem quer que seja. Agora, perder tempo com pessoas que você ensina e não quer aprender, não é possível. As pessoas precisam aprender a lidar com as suas próprias emoções e crescer e se desenvolver e largar de ser obstinado e teimoso. Tem gente que é teimoso, tem gente que você aperta e diz, vamos embora, vou pra casa da minha mãe, vou pra casa do meu pai, Presta atenção, criatura. Aí vem alguém de fora que você diz, olha, essa pessoa é maravilhosa. A pessoa de fora vem e diz assim, olha, o seu pastor é uma grande bênção, eu queria estar com ele do lado dele o dia inteiro. E você mesmo não está dando valor, né? Pisando em pérolas. Sabe? Tem pessoas que não reconhecem o valor. E se não reconhecem, deixa elas embora, só vão reconhecer depois que elas perderem. É assim que as coisas funcionam. Né? Se nem Deus segurou o homem quando se obstinou querendo comer do fruto lá dentro, então vá-se embora, que aí vá. Se nem Deus segurou, por que nós vamos segurar o povo? De jeito nenhum. Quer ir, meu filho? Vá. Pegue seu caminho da roça e vá-se embora. Né? Não dá. Você ensina uma vez, ensina duas, ensina três, ensina quatro, ensina cinco. Está ensinando. E só você é errado. Essa pessoa está obstinada. E normalmente essa obstinação busca três coisas normalmente. Busca glória, poder ou dinheiro. Normalmente essas obstinações estão ligadas a isso. Pessoas que querem posição, pessoas que querem ser vistas, pessoas que querem se encostar em determinada situação para tirar vantagem. Só isso. Infelizmente. É isso que leva as pessoas a se obstinarem. Né? Criar verdadeiras fortalezas mentais e não adianta. Você pode falar 100 mil vezes que essa criatura não vai abrir a mente para ouvir aquilo que você tem como instrução. Pois a teimosia torna-se ineficaz às instruções do sábio. Então veja, Provérbios capítulo 9, verso 7 diz assim, quem repreende um zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. É exatamente isso. A pessoa está errada, está errada, está errada. Você sabe que ele está todo errado. Você já ensinou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí você vai lá e repreende ele. Rapaz, eu vou falar porque senão aquela criatura vai morrer. Aí você vai atrás dele e repreende. Ele diz, sim senhor, tá bom, tá bom. Quando você dá as costas, ele diz, é um absurdo. Chega em casa, ele comenta com a mulher, que pastor, que moral ele tem para falar comigo? Que ppp, que papapá. E sai por aí falando mal de você ainda. Ainda sai por aí metendo pau. Então se você viu alguém que é obstinado, tá no erro, deixa ele para lá. Vai tomar conta da tua vida, deixa essa criatura para lá, não fala não. Veja que a Bíblia diz, quem repreende o zombador acaba recebendo insulto por resposta. Não adianta, olha, tem gente que você não adianta corrigir não. Eles não vão aprender jamais. Não precisa falar, deixa para lá. Deixa para lá.
Se tem uma coisa que eu aprendi na vida foi o seguinte, que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. Então eu passei e vi uma árvore seca, eu vou jogar uma pedra. Não, não. Só joga pedra naquela árvore que tem uma fruta madura lá. É assim, se estão me insultando, é porque tem uma fruta lá madurinha, é porque estão vendo os frutos que eu estou dando. Agora tem outra coisa. Ninguém joga pedra para derrubar a fruta podre. Ela cai sozinha. A fruta podre, você não precisa falar não, ela mesmo se despenca de lá e cai. Fruta podre cai sozinha. Fruta podre cai sozinha. Então, ó, larga pra lá, tá errado, se vira. Sabe, nosso papel, meu irmão, é pregar a palavra de Deus, seja com palavra, seja com comportamento. O das pessoas é pegarem a palavra que nós estamos pregando e quebrar suas próprias fortalezas mentais. Ou seja, destruir seus próprios argumentos, destruir seus próprios sofismas, quebrar suas crenças limitantes por meio da palavra e construir a sua vida. Meu papel não é convencer ninguém, não. Meu papel, seu papel não é convencer ninguém, não. Nosso papel é só pregar a palavra de Deus. Foi para isso que nós somos chamados. Deixa quem quiser pegar a palavra e fazer dela o que você quiser. Se você quiser destruir a sua vida, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Eu só tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida daqueles que estão realmente me permitindo que eu os conduza num caminho de triunfo. Fora disso, os obstinados ficam todos fora e vão pagar pela sua obstinação. Veja, quem repreende o zombador só recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Veja, a pessoa está errada, está no caminho errado, você corrige ele e é você que sai como errado. É triste isso, mas é uma mera verdade, né? As pessoas se sentem insultadas quando elas são confrontadas, né, pela verdade. Aqui mesmo. Bom, você pode se lembrar de pessoas aqui, irmãos, que estavam conosco, nos acompanharam e se sentiram insultados aqui na live. Você acha que não? Você acha que não? Pessoas que ficam com raiva das coisas que eu falo aqui, mas são coisas reais, são verdadeiras. E as pessoas ficam chateadas e não voltam para a live, não. Some, desaparece, não quer ouvir. Por quê? Porque eles querem ouvir pessoas que passem a mão na sua cabeça e apoiem seus erros. Pessoas que falam a verdade, irmãos, né, são insultadas. Né, como a Bíblia diz aqui, prejudicam a si mesmos. Sai por aí, ainda falam mal daqueles que as corrigem. Então, nosso desejo é ver as pessoas avançando. Porém, todos nós somos dotados de livre-arbítrio. As pessoas fazem o que querem e não o que você fala. Somos conduzidos pelas influências, pelas vozes que damos ouvido. Veja, uma pessoa obstinada é que ela deu ouvido a uma voz que não a conduz para o caminho do triunfo, do sucesso. E aí, irmão, depois que ela já ouviu essa voz, já era. Não adianta, ela fica surda pro resto. Quando você olha para Adão, por exemplo, Deus havia dito para Adão, Adão ouviu uma voz de Deus, dizendo, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele foi lá e comeu. Depois que ele comeu, ele voltou para Deus e disse, comi! E Deus disse, quem te disse? Qual foi a voz que te induziu a isso? É isso que Deus quis dizer. Qual é a voz que está te levando a isso? A essa obstinação? Qual é a voz que está te levando a essa teimosia, a desobediência? Veja, pessoas que são teimosas e desobedientes, que são obstinadas, são pessoas que estão dando vozes, ou estão ouvindo as vozes que não são as vozes da influência da palavra de Deus. Então nem adianta. Ele está surdo para o que você fala. Você fala e eles fingem, fazem ouvido de mercador. Eles não vão ouvir de jeito nenhum aquilo que você está falando. Mas não vão mesmo. Você está falando com ele está pensando em outra coisa para te responder e justificar os seus próprios erros. Então não adianta. Não adianta. Provérbios capítulo 9, verso 8 diz, não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Olha que palavra forte. Não adianta, nem se dê o trabalho de tentar corrigir um obstinado, porque ao invés de você ajudá-lo, ele vai ficar com raiva de você, vai ficar bravo com você, vai ficar realmente injuriado com você, sabe? É triste isso, mas é uma verdade. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Isso é uma verdade. Não se dê o trabalho disso, porque ele não vai ouvir você, mas de jeito nenhum. Não adianta. Tá vendo? Deixa ele. Quando ele quebrar a cara, ele volta. Né? Cada um tem direito às suas próprias experiências. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente tenta por amor, né, e corrigir, mas se a pessoa é obstinada e teimosa, não vai adiantar, irmãos.
A Bíblia, ela é clara, ela vai ficar com ódio de você. E já deve ter acontecido com você algumas vezes, de você ter repreendido alguém e ela ficar com ódio de você por causa da verdade que você falou. Agora, veja, ao passo que repreenda, porém, um sábio e ele o amará. É aí que faz distinção entre quem é zombador e quem é sábio, em quem é nécio e quem é sábio. É que o sábio, quando ele é repreendido, ele ouve não com os ouvidos, ele ouve com o coração, ele pondera na correção, ele medita no comportamento e ele ajusta o seu destino com base naquilo que ele ouve. Ele dá ouvidos. O sábio é aquele que para e ouve. Irmãos, todos nós precisamos de correções, todos nós precisamos ouvir de vez em quando. Não, independe da posição que você está, né? Quantas vezes eu já fui corrigido, quantas vezes eu já tive de ser repreendido, quantas vezes eu já ouvi coisas que foram duras de se ouvir, mas eu tive que realmente dizer, está certo, eu preciso mesmo dessa correção. E sabedoria, irmãos, é ponderar nas correções. Sabe? Quantas vezes, eu vou dizer de novo aqui mesmo, na nossa live, eu já repreendi aqui, e eu sei às vezes exatamente para quem eu estou falando, porque o Espírito me mostra, e às vezes eu repreendi e eu vejo a reação das pessoas, tentando justificar o tempo todo. Ei, deixa eu te dizer, para de justificar as coisas, ouve e fica calado. E vai meditar naquilo, retém o que é bom, o resto tu joga fora. Todas as vezes que você justifica aquilo que você ouve, você só está mostrando que você não ouviu coisa nenhuma e não vai mudar o comportamento de forma nenhuma. Aí depois acha ruim porque não está mudando de vida, que a vida não melhora nunca. Eu vou dizer de novo que isso é importante. Quando você ouvir uma correção que bateu no fundo do seu coração, que você sabe que é para você, para de resmungar e para de tentar justificar o porquê das coisas. Para de ficar tentando justificar o porquê daquele comportamento. Simplesmente ouça e receba com mansidão a palavra em voz implantada, porque só ela é capaz de destruir a fortaleza mental criada na sua mente que te impede de crescer aquilo que você deseja. Tá aí a dica de hoje. Para de tentar justificar todas as vezes que você for corrigido. Foi corrigido? Diga sim, senhor. Tá bom, vou pensar sobre isso e vou mudar. E vai pensar sozinho, vai se colocar sozinho. Justifica para você, para ver se serve a justificativa. Não serve. Para você mesmo a justificativa não serve. Por que vai servir para você dar para outro? Não é? Sabedoria é você aceitar a correção e ponderar, né, nos confrontos da vida. A gente precisa disso para poder crescer. Veja, dentro dessa perspectiva, ele faz uma comparação entre você corrigir um sábio e corrigir um insensato. Ele diz, não adianta não, se você corrigir um insensato, ele vai ficar com ódio de você. Agora corrige um sábio e ele vai te amar. Se uma pessoa te corrigir e apontou o teu erro, não fica com raiva não, agradece, muito obrigado, viu? Porque eu não estava enxergando que eu estava no caminho da desgraça. Se você ficar com raiva de alguém que te corrigiu, sabendo você que você está errado, deixa eu te dizer uma coisa, você é insensato. Mas se você entende que você estava errado e alguém te corrigiu, você devia agradecer. Muito obrigado. Eu sei que uma correção no primeiro momento não é boa, traz tristeza, a gente não gosta, mas tenta engolir seco, né? Engula, e agradeça. Muito obrigado, viu? Porque você me corrigiu. Eu estava no caminho da desgraça. Eu ia me arrebentar todinho se eu continuasse nisso. Sabe? Pare de tentar se justificar todas as vezes que você recebe uma correção. Sabe? Existe um estudo chamado Lei de Pareto. A Lei de Pareto é a Lei 80-20, né? Que fala que tudo em 20% ele supera os outros 80%. Por exemplo, se você tem uma classe, né, uma sala de aula com 100 alunos, 20% vão dar resultado e 80% vão te dar trabalho. Se você está numa igreja, 20% das pessoas vão produzir pelo resto das 80%. Se você está numa equipe de trabalho, 20% daquela equipe produz pelo resto da equipe toda. Isso é a lei de Pareto 80-20. Isso é em tudo quanto há no mundo, é assim. Então o que é que eu preciso fazer? Em vez de eu ficar corrigindo os 80% dos perversos que estão dentro da igreja, invista em dar conselhos para os 20% dos sábios que estão lá. Porque aí os sábios vão produzir pelo resto todinho. Sabe? É isso que eu decidi fazer na minha vida. Ao invés de ficar o tempo todo correndo atrás daqueles que eu acredito ser ovelha perdida, eu vou investir naqueles que estão comigo, do meu lado. Porque aqueles que estão lá fora não merecem e não querem, não desejam crescimento. Então eu vou investir em quem quer. Simples assim.
Entendeu? Ah, fulano não me vê, fulano não me busca. Você é chato, você é aborrecido, você é zombador, você vive falando mal das pessoas. Então, vá se corrigir primeiro. E depois se torna um discípulo de verdade. Né? Então veja, a coisa a certa a se fazer é não perder tempo, não perder energia. Pastor, mas isso é contra a palavra. Mas não é mesmo, mas não é mesmo. Jesus, quando pegou os seus discípulos, ele disse assim, ó, vai lá e prega a palavra. Quem quiser ouvir, você entra, senta, prega, come com eles, faz tudo. Quem não quiser, vira as costas, bate a poeira do pé. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Ele disse, olha, nem a poeira desse povo, nem a terra que eles pisam merece andar com vocês. Sacode para não, ó, sacode e larga para trás. Vá-se embora, deixa esse povo que não quer. Então veja, a gente tem que investir em quem quer. Quem não quer, tem que mudar, tem que quebrar seus paradigmas, tem que quebrar seus sofismas, tem que largar de ser obstinado, tem que largar de ser teimoso. E aí então a gente vai estar disposto a conduzi-lo também da mesma forma que os demais. Provérbios 9:9 diz: instrua um sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Então veja, dedique sua vida, seu tempo, seus esforços, seus ensinos àqueles que desejam de fato o crescimento, aos que já praticam a palavra de Deus. É curioso isso, irmãos, e eu vou te mostrar como é engraçado. A gente fez uma vez aqui, o ano passado, um curso de casais. Curso para casais na igreja. E aí, a pessoa que estava responsável, eu estava conversando com ela, eu falei, ó, existem muitas pessoas aqui na igreja que precisam disso, beleza. Mas vamos abrir para toda a igreja e vamos ver como é que vai ser. Só são 20 vagas. Irmãos, abrimos as 20 vagas do curso de casais. 18 vagas foram preenchidas por pessoas, a princípio, que não precisavam tecnicamente daquilo. E dos 50 casais que precisavam, só 2 nos procuraram. Aí foi que eu cheguei e disse, não, fulano não precisa não, dá a vaga dele para outro, fulano dá. E comecei a ir atrás das pessoas, ei, você precisa, venha. E por incrível que pareça, aqueles que mais precisavam desistiram pelo meio do caminho. Então você percebe, irmãos, que as coisas é exatamente assim. Sabe quem desenvolve na igreja? Quem já está desenvolvido. Sabe quem faz sucesso? Quem já é um sucesso. Sabe quem é alegre? Quem vai se tornar feliz? Quem já é feliz. Você só vai potencializar o que as pessoas já são. As pessoas precisam de mudança pessoal, elas precisam se reconhecer. Você não vai conseguir mudar ninguém. Enquanto essas pessoas não deixarem de ser teimosas e obstinadas, elas não vão sair do canto que elas estão. Jamais sairão do canto de onde elas estão. Nunca vão. Então veja, é exatamente isso. Cresce quem já vem crescendo. Avança quem já vem avançando. Sucesso faz quem já tem sucesso. E aí nós apenas potencializamos isso como líderes, né? E no mais os outros infelizmente vão ficando. Eu fico triste de perceber isso e de ver isso, porque quantas pessoas podiam estar comigo nesse momento desfrutando de tudo que Deus tem me proporcionado. São muitos e muitos ficaram pelo meio do caminho. Agora vai lá e faz uma pesquisa de todos os que ficaram no meio do caminho e pergunta qual deles avançou um côvado sequer. Nenhum deles. Estão todos da mesma maneira onde eu deixei. E ficam por aí perambulando, dando trabalho a um e a outro. Então, ó. Repreender o insensato só traz para você dano, tristeza e desgaste. Repreenda o sábio e ele te amará para sempre. É assim que a Bíblia diz e é assim que nós vamos fazer. Seleciona as pessoas. Se você trabalha com gente, selecione aqueles que você realmente deseja investir e você vai perceber que você vai ter um resultado, ó, excessivamente maior do que você ficar tentando ser democrático. Deixa eu dizer uma palavra aqui, vou encerrar com isso, que talvez vai chocar você um pouco. Mas a Bíblia e Deus não são democráticos. Eles são teocráticos, né? Parte de um cabeça que influencia e não o poder que emana do povo. Cuidado como você se comporta. Cuidado. Querendo dar a todo mundo a mesma coisa de maneira igual. Repreenda um perverso e ele se tornará seu inimigo. Repreenda um sábio e ele vai te amar para sempre. Bom, com isso nós encerramos a nossa live de hoje e eu te convido para logo mais uma série que tá incrível. Começamos ontem e você é meu convidado especial hoje às 23 horas. A verdade que liberta. A verdade libertará você e se você já for livre, vai te potencializar em liberdade. Então, perde não, é hoje às 23 horas. Beijo no seu coração e até logo mais.